paz do Senhor, adolescente, e todos os seus familiares. Professora Clélia, ela não está conosco hoje porque ela estará gravando a próxima videoaula com a lição de número 13, que vai fechar o nosso trimestre, ok? Então, eu estou muito grata a Deus, eu agradeço a Deus todos os momentos, tudo que Ele tem feito por nós, inclusive esse momento que a gente está vivendo agora, que é exatamente eu aqui na minha casa, você na sua casa, e através da nossa fé e por conta também dessa telinha do celular que vai levar a nossa mensagem até você, adolescente e familiares. E a nossa linda lição de hoje, que é a de número 12, olha só, com o tema Outros Tipos de Famílias. Então nós vamos começar com o nosso texto áureo. Olha só, está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro de sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Maravilhoso esse nosso capítulo, né? Onde que fala um pouco de Timóteo, da fé, da avó e da mãe de Timóteo. E nós vamos utilizar. Continuando então, gente, com a nossa lição, né, de número 12, e baseado no testemunho de Timóteo, que a gente acabou de ler o texto áureo, né, e ele como um exemplo de fé, e com detalhe, não só dentro de casa, fora de casa também. Adolescente, como é o nosso exemplo lá fora? Qual o nosso testemunho lá fora? Como as pessoas veem a gente lá fora? Isso é muito importante, porque dentro de casa é uma coisa e fora é outra. E a gente precisa dar testemunho, tanto dentro da nossa casa como fora de casa, não é mesmo? E a gente já falou disso em outras lições, mas é só para reforçar. E quem que orientou, quem que educou, quem que ensinou Timóteo a andar nesse caminho de Deus? Foi o pai dele? Não, não foi. Apesar que eles tinham um modelo de família, né? Dentro do plano de Deus, que era, olha, mãe, pai e filho, né? Que era o Timóteo. Porém, o pai não era cristão. Então, a influência que Timóteo teve para andar nesse caminho de fé, o caminho de Deus, foi de sua avó. Vamos fechar aqui, adolescente, então, a história de Timóteo? Então, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice foram as influenciadoras, as educadoras, as que ensinaram a Timóteo o caminho que ele deveria andar. Caminho de Deus, com certeza, e ele se tornou, né, um jovem pastor cheio de fé, reconhecido não só pelos familiares, né, como um rapaz cheio de fé, como também pelos outros, ok? Então essas famílias que nós falamos até agora são consideradas família com padrão que saudável. Então nós vamos falar um pouco agora da família do padrão ou com padrão não saudável. O que é isso, um padrão não saudável? São famílias diferentes? São. E é importante ressaltarmos que são famílias, gente, geradas, né? A formação do modelo dessas famílias foram geradas pelo desejo do coração do homem. Então são famílias que nós consideramos, né, famílias que não estão dentro do padrão e do projeto do nosso Deus. Por exemplo, famílias onde homens podem se casar com homens, mulheres podem se casar com mulheres, homens podem ter várias mulheres. Então não é o nosso padrão, nós temos convicção disso, né? Que o nosso padrão é a família e o projeto criado pelas mãos do nosso Deus. Dando continuidade aqui então no padrão de famílias não saudáveis, o que o mundo quer? Na verdade, que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus.
Então, o que eles querem, na verdade? Querem construir um formato de famílias deles, né? Dessas pessoas que nós já citamos, e desconstruir o nosso modelo de família. Então, eles lutam pelo direito deles e nós vamos fazer o quê? Vamos continuar também lutando pelo nosso direito, e o direito de quê? De protegermos a nossa família cristã de uma maneira sábia, com muito amor, muito cuidado, muita cautela, e também não precisamos separar essas pessoas do nosso convívio ou passar a odiá-las, como muitos fazem, né? E afastar dessas pessoas. Não, nós podemos o quê? Fazer diferente do que eles fazem às vezes conosco. Respeitamos a opinião deles, então eles serão respeitados por nós, e nós vamos com certeza, com toda a nossa convicção, né, e fé, protegermos a família cristã na nossa fé, com o nosso amor e a sabedoria que só Deus pode nos dar. Então, saber lidar com as diferentes famílias e as pessoas diferentes, com sabedoria, né? Com cuidado. Então, nós temos aqui, ó, o nosso manual de instrução, que é a palavra de Deus. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, sabedoria e mansidão é o que nos instrui o nosso Pai Celeste em situações como esta. E aqui na revista também, adolescente, está fazendo uma pergunta: qual o lugar para a gente aprender da fé? Qual que Timóteo aprendeu? Qual foi o lugar importante para ensinar Timóteo o caminho de Deus? A família. Então é lá na nossa família, adolescente. E você, adolescente, pode ser o quê? Um instrumento que Deus usará em favor da sua família, para abençoar ainda mais a sua família. Então, fique atento, adolescente, e aprenda tudo que a gente tem passado para você, de saber lidar com as diferentes famílias e as pessoas diferentes, com sabedoria, né? Com cuidado. Então, nós temos aqui, ó, o nosso manual de instrução, que é a palavra de Deus. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, sabedoria e mansidão é o que nos instrui o nosso Pai Celeste em situações como esta. E aqui na revista também, adolescente, está fazendo uma pergunta: qual o lugar para a gente aprender da fé? Qual que Timóteo aprendeu? Qual foi o lugar importante para ensinar Timóteo o caminho de Deus? A família. Então é lá na nossa família, adolescente. E você, adolescente, pode ser o quê? Um instrumento que Deus usará em favor da sua família, para abençoar ainda mais a sua família. Então, adolescentes, quais são as maneiras de cultivar a fé dentro da sua família? Resposta: através do culto doméstico, ou simples compartilhamento de um problema, em oração com seus pais, seus irmãos, seus avós, leitura da palavra de Deus, leitura de bons livros que venham fortalecer os vínculos familiares e a fé da família também, na hora das refeições, enfim, todo momento que vocês tiverem oportunidade de estarem cultivando a fé dentro da família de vocês, vai ser muito bem-vindo. E esse painel, Deus ama e quer cuidar da sua família. Deus ama a família. Ele ama e cuidará das nossas famílias. Às vezes, as influências que modificam a família são maiores do que nós, porém, não maiores do que o reino de Deus.
Confiem, Ele está cuidando de nossas famílias. Não reclamem da família de vocês. Agradeça a Deus por ela. Seja obediente e ouça os ensinamentos dos seus pais, avós, tios, enfim, pessoa responsável por você e todos aqueles que estão à sua volta e que querem o seu bem. Seja sábio e experimente o amor de Deus dentro de sua família. Então, adolescentes, encerrando aqui com a nossa tarefa da gincana bíblica, caprichem no trabalhinho de vocês, no retrato da família que vocês vão fazer, seja da forma que vocês acharem melhor, sejam bastante criativos e enviem para o nosso grupo de WhatsApp. No mais, Deus ama e quer cuidar da sua família. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.